Para você que está chegando aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. Você sabe o que é o direito adquirido do INSS? Não sabe? Direito adquirido é aquilo que você já conquistou junto ao INSS e não pode ser modificado, ou seja, você não pode perder aquilo que você já conquistou, correto? Diante disso, hoje nós estamos aqui para trazer as explicações para você saber como se beneficiar e ganhar um pouquinho mais no seu pagamento junto à Previdência Social. Se você quer saber de tudo, assiste aí com calma, ative aí o sininho de notificações, comente se tiver alguma dúvida, mas não deixe de compartilhar com os seus amigos. Vamos passar conhecimento. Muita gente às vezes perde um direito por não conhecer aí uma situação que é relacionada a o que ela poderia se beneficiar. Então, a gente está aqui hoje para poder mostrar para você que tem ainda como ganhar um pouquinho mais em 2020 por conta do direito adquirido. Sem mais delongas, vamos para as explicações de hoje. Bom, renda do INSS pode subir com direito adquirido antes da reforma. Você sabia? Não sabia? Bom, nova Previdência vale há 1 ano, mas é possível se aposentar com a regra antiga. A publicação da reforma da Previdência completou 1 ano na última sexta-feira, agora dia 13 de novembro. Mas a aposentadoria pelas regras antigas ainda é uma opção vantajosa, nesse caso, para você, trabalhador de carteira assinada, que contribuiu com o INSS. Você não sabia disso? O que garante essa possibilidade aos segurados é o princípio legal do direito adquirido, cuja função é preservar o direito no momento em que ele é conquistado, impedindo que futuras alterações na lei tenham efeito retroativo para causar prejuízos. É com base no direito adquirido que os segurados do INSS estão se aposentando hoje com as regras válidas até 13 de novembro de 2019. Segundo o presidente do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ou melhor, a presidente, a Adriane Bramante, esse princípio beneficia, portanto, pessoas que cumpriram os requisitos para se aposentar antes da alteração da legislação previdenciária. É isso mesmo. O que você precisa ficar sabendo? Entre os diversos fatores que tornam as aposentadorias antigas vantajosas em relação às atuais, é o sistema de cálculo da média salarial dos trabalhadores. Nesse caso aí, é o que tem mostrado mais abrangente, segundo a especialista. A média salarial afeta todas as aposentadorias, por isso é tão importante, diz aí Adriane Bramante. A diferença entre as duas fórmulas de cálculos está no descarte das contribuições com valores mais baixos, que só era possível antes da reforma da Previdência. Antes, o valor da renda inicial do aposentado era calculado sobre a média dos 80 maiores salários de contribuição desde julho de 94. Com a reforma, todos os recolhimentos realizados desde que o real é a moeda do país passaram a ser considerados, reduzindo a média salarial de trabalhadores que tiveram variações na remuneração nesse período, hein? Se compararmos uma aposentadoria de quem fez a maioria das contribuições pelo teto previdenciário, que hoje está na casa de R$ 6.101,06 nesse ano, o valor do benefício cai para 5.800, de 5.800 para 5.300, quando aplicada a regra da reforma. Ou seja, se você já tem o direito adquirido, você vai receber o que teria o direito, no caso, em 13 de novembro de 2019, ou seja, R$ 5.800. Existem ainda outras regras que tornam a utilização do princípio do direito adquirido vantajoso quanto à reforma da Previdência. Você sabia disso?
Vamos seguindo com a matéria. Direito adquirido. Quem sai ganhando? Bom, a reforma da Previdência tornou as aposentadorias do INSS menos vantajosas. É isso mesmo. Quem adquiriu o direito de se aposentar pelas regras antigas deve considerar isso. Essa opção é interessante até mesmo para quem continuou trabalhando e contribuindo. Preste atenção nesse ponto aí, hein? Quando a regra antiga vale a pena? Vamos lá. Em quase todos os casos, a aposentadoria antes da reforma é vantajosa para o trabalhador. O principal motivo para isso é o cálculo da média salarial que, no sistema antigo, considerava, aí no caso, 80% dos maiores salários desde 1994. No novo sistema, há um descarte dos menores salários no cálculo da média e, com isso, o valor inicial da aposentadoria é reduzido. A regra antiga também é vantajosa se a aposentadoria for integral ou a renda for afetada pelo fator previdenciário. Para entrar na regra válida antes da reforma, porém, é preciso ter preenchido as exigências até 13 de novembro de 2019. Contribuições de atividades realizadas após a reforma não são contadas na aposentadoria com as regras antes da reforma, quando elas eram válidas, ok? Veja agora algumas situações vantajosas. Além da média salarial, a aposentadoria pré-reforma podem ser muito vantajosas se o segurado conseguir se enquadrar em alguma das situações que a gente vai trazer para você aí. Primeiro ponto é relacionado à pontuação 8595 ou 8696. Lembrando que a partir de janeiro vai mudar novamente, hein, gente? Vamos lá. Essas regras permitem a aposentadoria ser o desconto, no caso, sem desconto do fator previdenciário. E isso vale nesse ponto aqui, que é relacionado à aposentadoria pela pontuação. O cálculo 8595 vale até a data de início do benefício entre 18 de 6 de 2015 a 30 de 12 de 2018. Depois disso, é 8696. A partir do ano que vem, vai mudar novamente. Para entrar nessa regra, é preciso provar que na época a soma da idade ao tempo de contribuição atingia 85 pontos mulheres e 95 pontos homens entre 31 de dezembro de 2018 e 13 de novembro de 2019. Soma da idade ao tempo contribuído precisa resultar em 86 pontos ela, 96 pontos ele. Além dos pontos, é necessário comprovar um período mínimo de contribuição ao INSS, que é 30 anos para elas e 35 anos para eles. Segundo ponto importante, pode se aposentar por idade. A antiga aposentadoria por idade garante, no mínimo, 85% da média salarial ao segurado. A fórmula considera um percentual fixo de 70% mais 1% a cada ano de contribuição. Com 30 anos de INSS, o segurado recebe 100% de sua média salarial, no caso, 70% mais 30%. Pode se aposentar por idade com a regra antiga quem completou a carência de 15 anos de contribuição, ou seja, 180 recolhimentos mensais e possuía a idade mínima de 60 anos elas e 65 anos eles. Vamos seguindo. Sempre recolheu sob o salário mínimo. Como fica? Aposentadorias do INSS não podem ter valor inferior a um salário mínimo, já para começar. Caso o cálculo para o segurado resulte em um valor menor, o piso é garantido. Quem sempre contribuiu sobre o piso não tem vantagem ao adiar a aposentadoria. 7 entre 10 segurados do INSS se aposentam com um salário mínimo, ok? Vamos seguindo. Quarto ponto, tem direito à aposentadoria especial.
o tempo do trabalhador esteve em atividade de risco à saúde é considerado como tempo especial. A antiga aposentadoria especial requer os seguintes períodos de atividades insalubres. Anotem aí. 15 anos de atividade de alto risco para a saúde, como mineração no subsolo. 20 anos de atividade de risco moderado, como na superfície de mineradoras. 25 anos de atividade de baixo risco, como em indústrias químicas, metalúrgicas, ou então um vigia, um segurança, um motorista de ônibus, um cobrador e por aí vai. Concluindo a matéria de hoje, na regra antiga, as aposentadorias são multiplicadas pelo fator previdenciário. Quanto mais velho o trabalhador se aposenta, maior é o fator previdenciário dele. Se o fator for igual a 1, o benefício será integral, ou seja, é igual à média salarial. A fonte da matéria de hoje é o INSS, são as leis 13.183 de 2015, 8.213 de 1991, ok? A PEC 06 de 2019, a Lei 8.201, aí no caso, relacionada a 1991, não, Lei 8, no caso 2013, tá uma bagunça nesse final aqui, mas a base do site aí é o Jornal Contábil, ok, gente? Secretaria Especial de um caso e também para fechar o Instituto de Estudos Previdenciários. Essas são as informações relacionadas a como você pode utilizar aí, no caso, o seu direito adquirido para poder conseguir receber um pouquinho a mais do INSS quando for se aposentar, ok? Tá na dúvida? É só comentar, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, não sai daí não, que tem mais matéria, daqui a pouco a gente volta, vem junto!